E, cara, depois que eu voltei, teve uma mega surpresa, assim, na minha vida, que foi... Eu fui indicado pelo Silvio Meira para receber um título de doutor honoris causa pela César School. Olha só. E foi muito engraçado que eu tava fazendo o Caminho da Fé lá de bike. Aí, tipo, uma ligação dele, péssimo sinal. Eu falei, cara, não consigo te escutar. Na hora que eu chegar num ponto que tiver Wi-Fi, eu te ligo. Daí, na hora que eu liguei pra ele, ele falou assim, olha aí seu celular. Aí tinha o PDF falando. Que legal, parabéns. Aí eu falei, puta, Não tava atento. Não imaginava que ia rolar, assim, não tinha dado spoiler nenhum e tal. Aí ele fez a indicação, passou por toda a bancada e tudo mais. Se eu ganhasse um chiclete do Silvio Meira, eu ficaria muito contente. Ainda mais se o cara ser meio o padrinho que te indicou pra... E aí, o ano passado, eu recebi lá o título, né, de doutor honoris causa em Engenharia da Computação e foi o primeiro do Brasil. André Fatala, vice-presidente de plataformas digitais do Magalu. André, seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Prazer estar aqui e poder compartilhar mais uma vez, acho que um pouco da minha carreira, das coisas que a gente está fazendo, também de Magalu, vai ser um prazer. Eu vou te chamar de Fatala porque como a gente está acostumado de te chamar. E é interessante ter você aqui no Like a Boss, porque eu também tenho esse background em tecnologia e eu já desconectei bastante disso. Você vive os dois mundos de tecnologia e negócio e agora aqui no podcast a gente tem trazido C-Level, VP de grandes empresas, corporações e até startup para entender a cabeça. Porque as pessoas querem saber como que é esse trabalho, como foi chegar lá, o que é feito no dia a dia. E para a gente começar essa conversa, eu acho que a gente às vezes tem a impressão que no Magalu a gente sabe, né? Então eu vou lá no site comprar alguma coisa lá, né? No e-commerce, né? No site onde você compra coisas. E você que trabalha há bastante tempo no Magazine Luiza, e você participou de todo esse mecanismo de marketplace. E marketplace acabou sendo um conceito que não fica sendo só no físico, né? Para comprar. Comprei recentemente uma bateria dessas de carregar celular no Magalu, né? E hoje em dia, marketplace é um conceito que vai muito além, porque as startups, as corporações, a gente teve outras empresas aqui que estão vendendo cerveja, mas também tem um pequeno marketplace dentro mesmo para produtos concorrentes. Uhum. Então, eu queria que você colocasse um modelo de negócio de um marketplace. O que é feito, o que é intermediado, o que não é intermediado, que pontas que estão aí, né, envolvidas? Legal. Bom, acho que vale colocar o contexto do como o Magalu foi se transformando para chegar à parte de ser uma plataforma de marketplace, né? Certo. Então, Magalu tem 67 anos, uma empresa que começou no varejo tradicional, loja física, né? E crescendo a rede. Por volta de 2000, lançou o e-commerce. Até aí, sempre trabalhando com o que a gente chama dos produtos 1P, que é First Party, ou seja, que o Magalu compra do fornecedor, estoca, distribui e entrega para os clientes. 1P, então, seria de distância do Magalu, tá? Só um passo. Só um passo, porque o próprio Magalu vai lá e compra do fornecedor e faz também toda a parte da gestão da cadeia inteira, né? Da compra, a distribuição, a entrega para o cliente. O que seria um modelo tradicional? Um modelo tradicional, né? Que muitos varejistas nasceram assim. Depois começa o e-commerce numa linha de sempre desde o início entregar um e-commerce que fosse multicanal, já que o Magalu tinha as lojas, já tinha toda a parte de infraestrutura de CDs para atender essas lojas. Como eu faço para integrar os dois mundos, né? Como eu faço com que a parte do online tire benefício dessa presença física? Então, o e-commerce do Magalu, Fred até conta muito essa história, que é o nosso CEO, que quando ele foi para o Magalu para construir o negócio do e-commerce, a força que tinha ali dos investidores da época, mesmo sendo capital fechado, era de, não, separa esse negócio, né? Uma coisa é você ser o varejista físico, a outra é você ser ter o e-commerce, a parte do online, mas ele tinha essa visão que a combinação dos dois era que poderia trazer tanto para o cliente uma maior conveniência, né?
posso ir até uma loja e retirar o produto. Eu também posso usar o próprio estoque da loja e enviar direto, faturar daquela loja e enviar direto para o consumidor que está próxima dela, né? Então, tentou nascer já com esse diferencial desde o início. Não era muito fashion na época falar que você seria multicanal, ou virou depois a grande moda do omnicanal, né? É curioso, porque nessa época do comecinho do e-commerce, você também ter a loja física soava para as pessoas uma desvantagem, né? Sendo que parece que vocês já estavam enxergando que, pera lá, deve ter alguma vantagem competitiva de estar assim, vamos aprender. E vocês foram aprendendo. Aposto que isso foi mudando como que a gente tira proveito do e-commerce tirar da lojinha. E tinha uma parte não trivial que é como você faz na parte da tecnologia que realmente a possibilidade dessa integração toda aconteça, né? Porque quando você olha, o Magalu começou com a parte de loja, né? Então, todos os sistemas, tudo que foi construído naquela época era direcionado a esse canal. Ponto de venda. Ponto de venda. Aí vem o e-commerce, né? Quando ele nasceu, mesmo tentando aproveitar muito desses assets que já existiam, teve uma parte de um monte de customizações específicas para o e-com, né? Quando eu cheguei em 2010, eu tenho 15 anos, acho que uma das grandes missões assim, iniciais minha ao olhar ok, como que a gente monta uma arquitetura que permita com que essa integração ela aconteça de verdade. Então, eu lembro até hoje, depois de... Já contei essa história, né? De como nasceu o Luiza Labs, a parte de pesquisa e desenvolvimento e tudo mais. Mas quando o Lab começa a ir mais para o core do Magalu, de resolver os problemas do core do negócio, um dos primeiros que a gente encarou foi esse, de... Ok, como que eu vou desbloquear via arquitetura dos nossos sistemas a possibilidade de ter essa multicanalidade? E a primeira coisa, que foi a mais simples, mas acho que é o coração disso, foi o sistema todo nosso, que controla a parte do estoque, tem que ser agnóstico ao canal. É como se o estoque ele não é mais direcionado pelo canal, mas sim pela visão do cliente, que a gente quer entregar de experiência para o cliente. Então, aí foi que possibilitou essa parte de eu consigo ler o estoque real time da loja e faturar um pedido de lá e enviar para casa do cliente. Como se subisse uma camada. Você tem que mudar a visão de como você enxerga seu próprio inventário. E fazer com que, a partir dali, a vontade do cliente se prevaleça do que, vamos dizer assim, a parte de cada um dos canais. Né? E fazer essa integração maior, fazer com que todos os CDs possam operar atendendo os dois canais, né? Então, foi um trabalho que foi habilitando essa parte dessa experiência mais multicanal. Porque não é só sistema, é cultural. É cultural também, é um ponto uma ingenuidade de dizer que quem está lá na loja não enxergava na época o e-commerce como um concorrente. Do emprego, né? Poxa, tá tirando minha venda, né? E isso teve uma parte de uma transformação mais cultural dentro do Magalu para esse lado de, não, a gente vai ser realmente uma empresa multicanal e não é simplesmente porque a gente quer empurrar isso, é porque o consumidor quer isso, né? Teve muito dessa conversa dentro da companhia. A gente está enxergando que o consumidor, ele tá migrando para um ambiente online. Não posso simplesmente ignorar e falar, não, você só vai comprar aqui na loja física, né? Então, e também teve o outro ponto de demonstrar o que traria de benefício essa integração. Então, um desses benefícios era, poxa, a parte da retirada de loja vai enviar mais clientes, levar tráfego para a loja. E a possibilidade também de clientes que nunca tinham comprado na loja física poderem ir até uma loja e converter lá. E também a possibilidade, que eu não comentei, mas que a gente habilitou também, de todos os vendedores do Magalu poderem vender o estoque do e-commerce. Então, uma loja, dependendo do tamanho dela, ela tem por volta de 1.500, 3.000 SKUs máximo, né? E você tem o conceito da vitrine infinita de poder acessar todo o catálogo do e-commerce. Então, na mão do vendedor, também abre esse leque de oportunidades de uma conversão, e aí ele faz a venda dele ali na loja e já consegue colocar um outro
produto de cross-sell do e-commerce, por exemplo. Então, essas coisas foram todas se conectando, mostrando essa parte do benefício que teria também dentro da loja física. Era muito claro os que se enxergavam do e-commerce, né, por ter a presença física, até a nível de atendimento para o consumidor. Então, isso foi, acho que foi uma fase ali de 2013 a 2017, que a gente foi ficando bem maduro nessa experiência mesmo de canal. E aí, em 2017, começa a discussão do Marketplace, né? E ela foi interessante, porque muita gente imagina que ela veio só poxa, tá todo mundo fazendo Marketplace, a gente deveria fazer Marketplace também. Mas foi uma conversa que a gente teve sobre, a hora que você olha, de novo, né, falando sobre o asset, o tamanho da infraestrutura, né, já tinha perto de 15 CDs, mais ou menos, chegando próximo de 1.000 lojas, né? E eu lembro da conversa que eu tive com o Fred, assim, da gente conversando, poxa, tudo isso para um CNPJ só usar, né? Só o CNPJ do próprio Magazine Luiza usando toda essa infraestrutura. Com certeza tem ociosidade em algum canto. Exatamente. E um mau aproveitamento em outro. Mau aproveitamento e tal. Então, por que não fazer com que outros CNPJs de outros varejistas do país possam utilizar também dessa infraestrutura toda, desse time de tecnologia que está desenvolvendo um monte de solução, né? E a partir daí ser uma plataforma mesmo. Porque parece que se vocês tivessem apenas um CD e vendesse apenas uma linha de produto, entrar no marketplace sem ter a super distribuição ou sem ser super amplo, parece realmente entrar só porque os outros estão entrando. Não, já havia uma estrutura que indicava um espaço. Um espaço. E a partir dali que a gente começou a fazer o trabalho de desenvolver essa plataforma de marketplace, que no final, né, é um conceito teórico de plataforma. Você tem consumidores e produtores. O seu trabalho como plataforma é permitir com quem eles se encontrem, gerem um match e os dois sejam recompensados, né? Então, o consumidor conseguir achar aquela oferta que ele realmente quer no prazo que ele precisa, o valor que ele precisa. O que a gente chama seller, né, que é o varejista, ali acaba tendo a transação dele acontecendo, ele é recompensado financeiramente em cima disso, e aí a partir dali, de você ficar fazendo muito disso acontecer, gerar um efeito de rede, e aí começar a crescer muito dos dois lados, né? Cada vez ter mais tráfego, porque você tem mais ofertas que geram mais transações, e assim o negócio vai crescendo. E disso, a gente pegou a fase lançou o Marketplace, ele novinho ali, 18. Com poucos sellers? Ao começo, quando a gente lançou, tinha uns 50 sellers. Bem escolhidos e de temáticas específicas. E assim, como você já passou muito tempo em tech, eu também, assim, a gente não tá há 15 anos fazendo isso, né? 10 anos fazendo isso. A gente precisa ir aprendendo e evoluindo. Para não escorregar. Para não escorregar, porque até Magalu tinha uma grande escala. Então, a gente começou dessa maneira, aí fizemos uma parte de uma evolução, principalmente que a gente chama de portal do seller, né? O console, onde ele opera toda a parte da loja dele dentro da plataforma de marketplace. A gente foi evoluindo, fazendo integrações. O Brasil tem um modelo bem diferente, porque ele tem um monte de integrador que agrega esses sellers, e daí ele faz a integração com a plataforma, e aí você tem um upload em massa, né, de sellers e do catálogo dele, para poder ser vendido com as ofertas. Então a gente foi fazendo isso, e aí pegou a parte da pandemia, que teve um crescimento absurdo, assim, dentro da plataforma, mas encurtando muito a parte da história dessa fase, o marketplace do Magalu ficou maior do que lojas físicas em 5 anos. Em GMV, né? Que é o volume transacionado dentro do canal. E para eu entender um pouquinho mais, porque marketplace de objetos físicos, ainda mais quando você tem essa rede de CD e até de entrega e de faturamento, qual que é o modelo? Onde que está o objeto? A bateria que eu comprei de celular estava num CD
do Magalu, ou na verdade estava na casa do seller, ele mandou pro CD do Magalu, ou ele mandou direto para mim da loja dele. Quem faturou, como que fez esse split de dinheiro ou não fez, ou eu paguei para ele, ele vai pagar para você, eu paguei para você, ele vai pagar para ele. Eu tô fazendo perguntas que eu imagino que haja várias respostas e um marketplace do seu tamanho, você deve ter várias dessas opções. Só para poder encaixar melhor os grandes modelos na cabeça. Legal. Bom, com o tempo foi crescendo a ponto da gente ir construindo todos esses tipos de serviços, né? Tipo, serviços financeiros, da gente hoje ter o Magalu Pay, que é uma financeira como uma instituição de pagamento, onde dentro dela a gente gerencia toda essa frente dos pagamentos que acontecem, gerencia a agenda de recebíveis do seller, então ele vende algum produto, cai numa carteira que é essa agenda e a gente faz o repasse depois para ele da parte que é da comissão dele. Então, todo o modelo de plataforma de marketplace, a venda que acontece de um produto, a plataforma fica com uma comissão e repassa o resto do valor para o que a gente chama de seller, né? Para esse varejista. Então, essa solução a gente acabou desenvolvendo com o tempo. A mesma coisa aconteceu para a parte logística. Na logística, a gente começou primeiro falando, bom, pelo volume do próprio Magalu, o que eu tenho de contratos com transportadores já é muito mais algo que pro seller ele não vai conseguir ter de vantagem de preço nos custos que existem, porque ele não tem esse volume. Então, quando a gente começou o Magalu Entregas, eu conseguia colocar esse seller dentro de um contrato de guarda-chuva que ele conseguia, a partir dali, oferecer um frete muito mais barato. Certo. Né? Começou assim, mas depois foi evoluindo. Como você falou, quais são os modelos que existem? Hoje a gente tem o fulfillment, que o seller pode mandar o produto dele para os CDs do Magalu. E deixar lá. Só que aí eles não podem ficar muito velhos e ocupar muito espaço por muito tempo? Aí entra o ponto o que você como plataforma tem que fazer, que é na camada de inteligência, né? De conseguir dizer para ele o que deve chegar, porque você está fazendo análise de demanda e a partir dali, se você enviar o item certo para o CD correto, a demanda vem e consegue fazer com que o giro seja muito curto. É uma ciência de foguete. É um pouco mais simples que enviar foguete, mas assim, tem um trabalho ali de você conseguir identificar a parte de precisidade de demanda, saber para onde distribuir exatamente os itens, mas eu acho que nessa parte que entrou o conhecimento profundo que o Magalu tinha de fazer isso para 1P, né, para os produtos que a gente comprava, porque tinha que distribuir, hoje, né, tem que distribuir para mais de 20 CDs e tem 1.300 lojas. E você tem que acabar tendo uma parte de experiência muito grande em cima disso, porque se gera uma ruptura, a demanda existe e você não tem aquele item lá, você perdeu a venda, certo? E tem o contrário, se você erra também o que tinha que ser enviado, ele fica empacado e aí você vai pagar por estar segurando esse estoque e ele não girando. Então, é um pouco de uma transferência desse conhecimento de fazer também para o seller. De poder falar, olha, esse tipo de item, se você enviar, a gente já identifica que tem a demanda, ele vai girar rápido. Então, você tem que fazer isso para funcionar bem. E isso, com o tempo, vai afinando. Vai afinando. É um ponto de que você vai aprender. Acho que a parte dos negócios de plataforma, o que faz esse negócio funcionar bem também é a quantidade que você consegue coletar de dados, né? Você ter muitos pontos de dados de coleta, trazer tudo isso e, a partir disso, usar esses dados para conseguir direcionar bem, dando informação e inteligência para o seller, também sabendo como você vai utilizar aquilo para fazer investimento depois em mídia, para trazer tráfego para aqueles tipos de oferta que você tem. Então, é muito importante essa gestão da parte dos dados. Que a gente pode falar com mais detalhes sobre isso, mas voltando para a parte da logística, então tem o fulfillment, tem a parte do que a gente faz, coleta dentro do seller. Então, se ele tem um volume que consideravelmente vai coletar nele, traz para dentro da malha logística do Magalu e depois faz o transporte e entrega. Seja direto para o CD ou seja direto num pit stop ali? Isso, pode ser tipo, pega, leva para um hub específico, ou pega, leva para o CD, onde vai agregar em ter mais volume de outras cargas para ir para o destino final. Então, a gente faz isso também, né? E também tem
modelo que a gente chama de envio parceiro, onde ele já tem uma transportadora, já tem alguém que faz essa parte da entrega e aí é feito por ele. Aí você pode perguntar, mas por que vocês construíram a do próprio Magalu, né? Entra de já usar algo que existia, por causa do 1P, mas também, você tendo isso em escala, você começa a ofertar prazos muito melhores, né? E uma diluição bem alta, assim, do custo de frete. Então, isso é importante, você tendo escala, você consegue colocar cada vez mais pedidos, diluindo bastante desse custo, e aumenta muito a conversão quando você consegue fazer um equilíbrio entre frete baixo e prazo rápido. É ali onde a conversão cresce muito. Você pesca o cliente pelo, putz, já tá caro, eu posso esperar 7 dias e pagar barato, ou não, eu quero gastar mais dinheiro e tal. Então, tem muitos mecanismos, muitos detalhes sensíveis na conversão que o frete tem uma pressão muito grande. Não só o preço do frete, né? O tempo do frete. Acho que tem uma frase do Jeff Bezos que é legal, que era o CEO da Amazon, né? Que todo mundo ficava perguntando para ele, o que vai mudar no e-commerce? O que você vê o e-commerce daqui a 10 anos? Aí ele virou e respondeu assim, não, eu vou falar o que não vai mudar. Que o cliente quer preço baixo, frete barato e prazo de entrega extremamente rápido, né? Acho que isso é um ponto do nível de serviço que a barra vai aumentando cada vez mais. E eu acho essa discussão muito interessante porque ela também reflete não só quem é marketplace, ou mesmo corporações, empresas digitais, esse dilema do build, buy, do bundling, unbundling, né? Então eu sou responsável pela malha inteira ou não? É a Luísa que entrega ou não? É o motoboy da pessoa? Ou a pessoa busca no correio ou não? É claro que para empresas menores, não necessariamente de varejo, não dá para chegar nessa quantidade de opções que vocês chegaram, né? De ter o carro, ter o CD, etc. Mas dá para pensar que tem muitos pontos de ataque, né? Eu acho que hoje, eu fico pensando, a gente tem um Like a Boss há quase 10 anos, o podcast, e que a gente passou aquela geração de startups que resolviam apps, que resolviam um único problema, um único ponto de dor de um cliente, e o resto tudo, aí ambas as partes se viram, ou o cliente se vira. Não. Hoje, não só o cliente quer a experiência completa, mas não só por ele querer. Sem isso, se você não tiver, ou pelo menos boa parte da jornada, fica difícil competir e entender mercado, né? E é um ponto, assim, essas construções, vamos dizer assim, é como se fossem ecossistemas, né? Isso. Você tem a necessidade de ecossistema. Você tem a necessidade de ecossistema. Então, e isso se aplica até saindo da parte do varejo, quando a gente fala sobre ecossistemas de, tipo, Apple, onde todos os dispositivos se conectam da maneira mais nativa possível e tudo funciona com a melhor experiência possível, né? Acho que entra um pouco disso também, de quando tudo está muito bem conectado, a experiência é a melhor possível. Então, essa é uma preocupação nossa, assim, de tentar remover fricção de todo esse processo. Então, quando você começa a desenvolver esses tipos de solução, que você está meio que verticalizando tudo, fica tudo bem integrado, né? Acho que esse é o ponto do que você fazer todas as soluções e não usar só um monte de parceiro para um monte de coisa, te permite fazer. De ser muito mais... Então, você compra e está no Magalu Entregas e o tracking é o mais preciso possível, porque a gente sabe que a pessoa fez o picking, empacotou, saiu do CD, entrou no caminho, e aí você consegue demonstrar, inclusive, todos esses processos. Você está num terceiro, você já está dependendo do qual é a quantidade de... Mandaram, talvez. Saiu, está em algum lugar. Tipo, a API não te diz todos os status do que está passando. Então, e isso entra um pouco nesse impacto da experiência, no nosso caso, para o consumidor, do próprio seller, em usar, fazer a gestão inteira dentro do portal, ou fazer via o integrador. Então, e tem esse ponto que você falou, tem um pouco de balanço, assim. Também não dá pra gente cuidar de tudo. Construir tudo, ter tudo. E construir tudo e ter tudo, né? Então, em vários pontos você tem que identificar aonde faz sentido, na verdade, operar meio como plataforma pura e construir em rede, que se conecta todo mundo aqui, e a partir disso a gente vai entregar essa experiência em conjunto. Um exemplo,
disso, que é muito claro, a gente está começando a trabalhar bastante em entrega no mesmo dia, né? E para fazer isso, imagina... Para deixar a nossa ansiedade mas imagine você fazer isso e construir toda a parte da logística de malha para entregar no mesmo dia e funcionar muito bem, é um mega de um investimento, né, que precisa ser feito. E nesse lado a gente escolheu fazer num modelo meio plataforma pura, assim. Na verdade, eu vou conectar uma base de entregadores que conseguem fazer essa entrega naquela determinado raio no mesmo dia diretamente com os sellers. Então, ele consegue, escolher esses fornecedores que conseguem fazer essa entrega numa carteira que são os que estão plugados com a gente. E aí, para o consumidor, a gente mostra. A gente fala, ó, esse produto aqui você recebe em 1 hora na sua casa. E esse seller já tem uma carteira de fornecedores, né, que são provedores ali para a plataforma, que conseguem fazer essa entrega. Então, ele escolhe de algum, habilita, fechou, já cospe uma etiqueta nele, já vem o cara, coleta e leva para casa do cliente. Ao invés da gente construir toda essa malha dos motoristas, que vão trabalhar com as motos e todo mundo ser Magalu, plugado, é um monte de empresa mega pulverizada que estão todas conectadas. Uhum. E como que fica essa jornada toda do digital, da inovação? Porque a gente passou, e você entrou lá, né? Nesse ano 2010, era o papo, que na verdade até hoje, né? De transformação digital e de ágil. Então, essa conversa era alta. E se você for ver, hoje também talvez a conotação tenha mudado, certo? Inclusive, eu acredito, não só eu, uma visão de muita gente, que a transformação... Primeiro que esse nome digital tem que perder, né? É transformação. Segundo, que não é que teve aquele período de transformação digital, é que agora os períodos de transformações, os ciclos são mais curtos. Então, você, infelizmente, você está se transformando o tempo inteiro. Caso contrário, a competitividade cai. É um fato, gostemos ou não. Que, pessoalmente, eu acho que isso traz uns desafios para o mundo corporativo e pessoal enorme. Tem uma parte divertida? Claro que tem. Mas é uma sacudida o tempo todo. Pô, mais uma sacudida, né? Agora vem dados, agora vem IA, agora vem cloud, agora vem alguma coisa. Então, como que vocês se posicionam nesse mecanismo de inovação, tanto para dentro quanto para fora? Porque, recentemente, né? Vocês fizeram mais um movimento, talvez muito mais ousado, que é ter o próprio cloud, provedor de cloud. E teve uma sacada que, agora eu fazendo a conexão do que você trouxe, poxa, a gente não vai fazer um cloud só por fazer. É porque os sellers estão com essa necessidade. Ou porque quem já está aqui próximo da gente, a gente já tem o que precisa, né? Ou a gente já vê essa necessidade e já tem os CDs, né? Como foi o caso de quando vocês foram fazer o marketplace. Alguma coisa... Vocês costuraram e falaram, poxa, mas a gente já tem gente pedindo, vamos fazer. É óbvio que construir um marketplace é muito difícil, construir um cloud é muito, muito, muito difícil, né? Pelo menos é a minha visão. Talvez os dois sejam tão difíceis quanto os outros. Então, como que é esse processo dos próximos passos, já misturando tudo isso com o IA, né? Porque vou criar o próprio cloud e oferecer como serviço... E, em teoria, vislumbrando, e é óbvio que algo vai acontecer, as compras vão ser feitas por chatbot, ou vão ser feitas por áudio, ou vão ser feitas pela geladeira, que vai perceber, assim como você hoje percebe, e puxa a demanda do seller, do que tem que ter bateria aqui da Anker ou não? Quantas? Talvez tenha que já mandar, olha, paga tanto de subscription, e a minha inteligência vai te mandar o que você precisa, portanto... Viajando aqui completamente, né? Óbvio que eu acho que não vai ser algo assim, mas algo aí no meio vai acabar sendo, porque a gente está numa transformação constante. Como que é o pensamento, como que é a ação, como que se prepara? Tem um comitê, tem time, todo mundo olha. Vocês têm o Caio lá agora para tal, mas talvez seja mais como executivo, porque isso hoje permeia, né? Não só o cloud, não só o marketplace, não só a IA, permeia todo o time, inclusive o pessoal do RH. Como fica essa dor da... Eu estou chamando de inovação e transformação, eu acho que esses nomes também não dizem tanto. Legal. Bom,
A reflexão maior que eu tenho sobre isso, até pela a empresa estar aqui com 67 anos e super relevante, é que e eu, ao chegar lá, entendi muito disso, até no próprio processo para entrar no Magalu, que era essa parte de inovação ou de se arriscar mais e tentar coisas diferentes sempre esteve na cultura da empresa, sabe? Isso vem de Luiz Helena, em 92, falando, poxa, é caro abrir loja, né? Por que a gente não faz uma loja virtual que as pessoas vão assistir numa fita a descrição dos produtos que aparece num vídeo dela? Fala, eu quero esse aqui, e aí é assistido, porque tem um vendedor, ele tira o pedido e depois fala, ó, depois vai estar lá na sua casa, né? Então, desculpa, não tem como falar que o mecanismo visionário de inovação vem da raiz, né? É cultural. Isso, acho que esse ponto é muito forte da cultura do Magalu. Tá lá, assim, né? Então eu lembro, ao montar o Luiza Labs, que era uma área de pesquisa e desenvolvimento, né? Também veio muito em cima disso, de como a gente pode expandir muito dessa pesquisa em novas tecnologias, sempre direcionado em como ela vai impactar o nosso negócio e esses testes acontecerem em produção. Também não pode ser só um monte de prova de conceito, piloto, que a gente não... Tem que ser em produção, assim, né? Com cliente real. Fica perdido. Então, que foi o que a gente fez dentro do Lab. E é muito interessante na nossa história que ao invés de ficar isolado com uma área de inovação, esse negócio foi indo trabalhar no core do Magalu, porque vários modelos que a gente vê de outras corporações seria uma área que constrói essas provas de conceito, esses pilotos, você pega o que deu certo e passa para um time que vai agora colocar em produção e fazer com que ele seja sustentado e tudo mais. Ainda existe muito desse modelo, mas na nossa cabeça começou a ir para o lado de, tipo, não, tudo da tecnologia deveria ser assim. Né? Que esses times tenham esse nível de entender problemas, trazer ali para a realidade do time de construir soluções, ver o que realmente funciona e escalar. Sempre buscar escalar. Então foi um pouco do que a gente... Acho que o ambiente já era propício, e aí a partir dali a gente conseguiu implementar algo que foi muito direcionado mais ao digital de início, mais o mundo online, né? E ajudou a fazer com que ele tivesse esse grande crescimento. E aí, acho que um negócio legal que você mencionou e faz parte da minha vida, assim, cada vez eu tenho mais dificuldade para dormir. Meu smartwatch que eu diga, o score sempre... Porque, cara, é o que você falou, o ciclo está diminuindo cada vez mais, né? E faz parte da minha pessoa de tentar entender as coisas. De, tipo, eu tenho um processo mais um pouco científico em cima de aprender as coisas, de tentar saber por que aquilo funciona daquele jeito, e como isso poderia ser, então... É o espírito nerd. Espírito nerd, é isso aí. E isso, de alguma maneira, impacta bastante de você estar extremamente ligado a todo momento e refletindo, mas também com aquele viés depois de, cara, eu preciso executar, porque eu não sou o cara que está sendo pago só para ficar pensando no o que vai acontecer no futuro, né? A minha responsabilidade é de executar. Então, gera um ponto grande de ansiedade também, de você colocar coisas em prática. Mas esse modelo, acho que a gente construiu da parte do Lab, dele ter ido para o Core, ajuda muito. Porque é quando você está analisando essas coisas, você está discutindo com o seu time, falando, ok, como que a gente pega alguma partezinha desse nosso negócio para tentar implementar e ver o impacto que vai gerar, o resultado que pode trazer, né? Isso acontece bastante, muita coisa. AI, quando eu tive, assim, o meu eureka, eu fui para um evento em 23, na Califórnia, eu lembro que eu liguei de lá pro Fred, todo entusiasmado, falei assim, cara, agora é para valer. Tipo, esse negócio vai mudar tudo, sabe? E foi
Eu via as pessoas falando, as possibilidades, eu falei, acho que agora... Agora vai, né? Agora vai, né? Lembro que eu liguei pra lá, eu falei, tipo, cara, você tá empolgado mesmo, hein? Acho que... Aí foi legal, quando eu voltei, a gente conversou um pouco, depois ele foi também no evento e falou, caramba, é isso mesmo. Perdão, quando que você foi? 23, a primeira vez, tá. assim. 21 deu aquele... Né? Tipo, opa, tem alguma coisa aqui. Mas 23, a eureka pra mim foi porque eu vi e falei... Nossa, tipo, a possibilidade de implementar isso com a parte do que a gente tem de domínio de dados começa a levar para um outro patamar, o que é possível ser feito, né? Porque quando você vê só o chegar para o usuário final, é aquele esquema de tipo, beleza, eu escrevo prompt, gero texto, imagem, ok. Agora, quando você vê tudo aquilo podendo ser conectado no seu domínio das informações, e você consegue enxergar processos que você tem interno mudando, teu canal de venda sendo impactado e tudo mais, falar, pode ser muito poderoso, né? Então, dali foi quando a gente, por exemplo, tomou a decisão de falar, vamos direcionar a companhia para realmente abraçar essa parte da inteligência artificial. E sempre com uma cabeça que, poxa, no começo ainda tem muito aprendizado. Não dá para você sair cravando nada, né? E tem uma outra parte cultural do Magalu que eu acho muito legal. O Luiz Helena defende muito disso, que é tudo acontece na ponta. Tudo acontece aonde realmente as pessoas estão lá na loja atendendo o cliente, lá no atendimento, o cara que está lá trabalhando para abastecer a loja, é lá que está meio a verdade, sabe? Então, a nossa cabeça foi, poxa, se a gente for trabalhar com essa parte de IA, não pode ser algo que vai estar fechado dentro da área de tecnologia. Tem que ser democratizado. Como que a empresa pode ser capacitada para usar essa ferramenta, né, como uma ferramenta mesmo para desenvolver soluções. Então, nasceu lá um manifesto de AI, que o Fred escreveu. A gente estava aberto? Acho que não está público o manifesto. Acho que saiu algumas coisas de alguns bullets que a gente tinha. Mas foi feito isso e foi colocado para a organização como um todo, né? Tentando demonstrar o que a gente enxerga do impacto de IA e como a gente pode atuar. Legal, já dá pelo menos aquela engajada em todo mundo, mas depois veio o como, né? Também, que é o mais importante. Então, o como foi muito direcionado em capacitação, a galera enfiar a mão na massa mesmo, tipo... Então, gente do time do CSC, Centro de Serviços Compartilhados, pegando e desenvolvendo solução. Eles, porque é ele que tem a dor lá de ficar o dia todo nos processos que toda empresa tem, né? Alguns processos que são ou mais manuais, ou eles são robotizados em determinada parte, mas depois tem um trabalho de check, e a galera começando a usar soluções para meio que automatizar de verdade tudo isso. Em alguns casos, até tem times indo para o lado dessa arquitetura de agentes para delegar a tarefa mesmo. Delegar, tomar decisão. Então, um ano muito legal, assim, de, tipo, entender bastante aonde dá para ser implementado, como... E agora é uma construção, acho que ainda assim no como, que é uma construção de, ok, agora como que a gente vai fazer governança de tudo isso, né? Que aqui é onde o bicho pega um pouco. Então, a gente começou a montar e desenhar o que vai ser uma plataforma de AI. Então, vamos ter serviços de LLM, então, LLM as a Service, RAG as a Service. Vamos tentar simplificar um tipo de solução que, dentro dela, eu implemento tudo que eu tenho de preocupação de governança, política, segurança e tudo mais. E aí, o pessoal que quer construir soluções... ele, a partir dali, pode fazer o que quiser, porque aqui a gente está protegendo, né? Então, bem no conceito de plataforma tecnológica mesmo. Tipo, aqui a galera está desenvolvendo as peças de Lego, e em cima o pessoal está pegando aquela peça e fazendo carro, avião, helicóptero, torre, o que quiser com aquelas peças de Lego, né? Então, a gente está indo para esse lado agora, para poder habilitar a organização inteira na frente de IA. E tem um outro ponto, falando especificamente de IA, e aí a gente pode mover para cloud. O pensamento também de, tipo,
poxa, todo mundo fala de IA e na hora que você vai ver o exemplo, é exemplo de otimização, de eficiência, de fazer com menos, né? Automatizar tudo e não ter pessoas, é sempre meio esse papo. E o Fred teve sempre um negócio de tipo, beleza, mas como a gente usa isso para crescimento? Como a gente usa isso para um novo canal de venda? E aí nasceu o projeto também que é o Cérebro da Luna. Você comentou sobre... Tem tecnologias que acabam vindo, outra palavra de buzz pra gente completar o bingo, né? Disruptar, né? Pode causar disrupção em cima daquilo, mas... Acho que tem uma realidade aqui. Tem. É só que às vezes a gente exagera, parece que a palavra é a chave, né? É a chave. Mas, de verdade, é a primeira vez que você pode repensar mais a experiência do e-commerce, né? Porque, até então, a grande inovação que teve em e-commerce era, ok, eu tenho um catálogo infinito e eu tenho um campo de busca. Que eu vou lá e consigo procurar alguma coisa. Agora dá pra virar de ponta cabeça. Agora. A gente não sabe como vai ser, mas dá pra virar de ponta cabeça. Mas dá pra virar de ponta cabeça. E aí, a nossa visão, assim, foi... Poxa, se você for ver, todas as ferramentas de IA estão tentando tocar em shopping de alguma maneira, né? Então, vou lá, agrego todas as informações, trago aqui pra dentro e eu consigo solucionar o problema de... Qual que é o melhor produto para a necessidade que eu tenho. Que ainda funciona, né? Fica meio esquisito. É bem esquisito. Bem esquisito. E a gente teve a ideia de falar, bom, por que não fazer uma ferramenta de IA que ela é especialista só nisso? Só em realmente vender através de uma interface que vai ser mais de conversacional, como falam. Só que contextualizada com e-commerce. Muito contextualizado com e-commerce, muito especialista nisso. E essa interface acontecer via a Lu. Né? Porque como a Lu é uma influenciadora digital com mais de 30 milhões de seguidores, mas hoje ela mais empurra conteúdo, por que não as pessoas começarem a acioná-la para ajudar? Né? Então, a gente começou a desenvolver esse projeto também e a gente está agora com um pouco mais de 1.000 pessoas testando. A gente já tem um canal que foi construído há pelo menos... Cara, faz mais de 5 anos que a gente tem o canal dentro do WhatsApp, onde a Lu começou a fazer toda a parte de tracking de pedidos, né? Rastreado da parte de pedido e ajudar no pós-venda. Era isso que ela fazia ali dentro do WhatsApp. Agora a gente está se movendo na jornada para parte da compra. Então, desde a pessoa tirar dúvidas sobre produtos, pedir ajuda em qual é o melhor para o uso dela, até ela... definir que quer comprar e fazer essa compra dentro desse ambiente, sem sair de lá de dentro do WhatsApp. E a escolha de WhatsApp foi muito direcionada porque já tinham 20 milhões de pessoas com opt-in dentro desse canal. Né? Que a gente pra caramba, a gente tem 30 no app, só que também teve uma discussão sobre... vamos ver se a gente vai estar certo ou não, mas fazer isso dentro do app tradicional do Magalu, Empobrece a experiência? Eu acho que isso e tem uma parte de um esforço cognitivo seu. Isso. Você tá acostumado a entrar aí na busca. Aí você ainda fica com duas opções. Aí você fala, cara, o que tá acontecendo, né? Porque a gente fez um pouco de pesquisa e a gente viu que nos Estados Unidos o Rufus lá da Amazon causa um pouco essa confusão. As pessoas, mas cara, eu já tô aqui, já tô acostumado. O que você quer que eu faça? Então, a gente foi para um lado onde... Pô, toda a experiência conversacional, você usa o WhatsApp para conversar com alguém. Já é natural. Então, você vai chegar lá, é a luz, tem que conversar com ela, né? Eu dou o exemplo que tem alguns business e algumas empresas que você entra e é aquela churrascaria de São Paulo, que também tem sushi e pizza. Aí você fica, mas você quer que eu coma o quê? Não, é que você pode escolher qualquer coisa. Ok, mas é uma carga cognitiva... E primeiro que não tem como você ser bom em tudo, né? No mesmo lugar, né? Ou pelo menos a mensagem fica difícil de você ser bom em tudo. Então, acho que a verdade é a gente precisa mesmo ter mensagens separadas, espaços separados. Senão, é o desafio, dentre os vários desafios do home office, é o desafio de você, eu estou em casa ou estou no trabalho, né? É a mesma coisa, né? Peraí, como que eu tenho que agir aqui, né? O comportamental é muito forte, a gente esquece esses detalhes. A gente tá tão data-driven que a gente esquece do psicológico, né? Até o UX virou, não, mas onde que clica? Quanto que leu? Quanto deu de conversão? Mas calma, cara, ninguém vai conseguir escrever no mesmo lugar. É meio... intuitivo, entendeu? Não, mas o dado tem que mostrar, calma, a gente não vai fazer uma asneira só porque o dado tá mostrando faça asneira, né? É difícil. E
E é real, né? Tipo, eu vejo eu mesmo como usuário e tal, tipo, começou no Brasil, tá indo um pouco mais pra pegada agora dos super apps, como eles têm muito na Ásia e tal. E é estranho quando você começa a ver, poxa, mas esse aplicativo aqui eu pedia comida, agora tem carro e tem... Você fica um pouco meio, calma, né? Eu preciso... Você tem um processo de meio aprendizado ali, né? Mas a gente foi para esse lado. Então, acho que a parte de, falando de tocar novas tecnologias, essa frente de inovação e tudo mais, em IA, teve muito disso, e tem a parte da cloud, né? E a cloud, muita gente veio e falou, poxa, mas, cara, vocês estão copiando a Amazon e tal, e definitivamente não foi por isso. Assim como eu contei da história do e-com, vira o marketplace, a discussão toda... Teve um direcionador que foi... A gente usa cloud desde quando eu entrei no Magalu, onde quase ninguém... Eu tive contato com plataformas de cloud em 2007. Tipo, Google App Engine. Tipo, pedacinhos de AWS, S3, coisa, assim. E aí, quando eu fui para o Magalu, uma das coisas que eu falei, tendo uma área muito pequena, que eram basicamente 3 engenheiros, era... Cara, não dá pra gente ficar ainda operando infraestrutura, cuidando de nada disso. Tudo que a gente for desenvolver aqui, a gente já desenvolve em cloud, né? Então, lá em 2010, já foi esse o direcionador. Então, um certo nível de experiência e de interesse de entender como que é esse business também. O que é o business de cloud, né? Tipo, como que ele é por dentro? Ok, eu entendo todo o impacto que ele gera de transformação, um empoderamento grande para o time de engenharia, principalmente. Eu vi isso, porque no lab a gente ia lá e ia construindo coisa, colocando no ar, sendo que o modelo tradicional era, olha, você vai fazer esse projeto, vai ter que pedir infraestrutura, aí você tem que ir lá para o time de infra, falar o requisito do que você precisa de recurso computacional, e às vezes o que a gente estava desenvolvendo ficava pronto antes de ter esse recurso disponível para usar. Era essa mais ou menos o ciclo. E com o cloud, tipo, cara, aperta um botão aqui, subiu o recurso e pronto. Uhum. Então, isso realmente, ele habilita muito. Acho que foi muito importante para o processo de transformação do Magalu. Mas chegou um determinado momento, principalmente quando a gente começou a rampar muito a parte do online, que eu fiz a seguinte observação. Cara, por que minha conta de cloud aumenta mais rápido do que o meu crescimento do próprio e-commerce? Essa foi a pergunta. Assim... Como pode, né? Assim, deveria pelo menos o treco acompanhar e ser igual, assim. Não tá num... E aí vem um monte de discussão. Não, a gente que tá sendo mega desleixado em escrever aplicação e tal, mas nunca foi da cultura. Tem uma cultura de frugalidade muito forte, assim, do Magalu. É varejo, né, cara? Tipo, tudo melhora a tua margem, a operação, que é minúsculo. Aliás, se você soluçar, você toma um susto, você toma um susto. Então, isso sempre teve... Ela falou, pô, a gente cuida pra caramba, esse negócio tá acontecendo. E aí foi, tipo, meio um momento eureka, assim, de falar... Cara, talvez esse negócio esteja indo pra um lado que várias empresas, principalmente as digitais, isso vai comer a margem do próprio negócio, né? Nesse nível que tá indo da despesa. E foi daí que nasceu a primeira discussão de por que não tentar fazer uma parte de infraestrutura digital, onde a experiência vai ter que ser a experiência como a gente enxerga dos outros players, hyperscalers, porque senão nenhum dev vai querer usar. Né? Tô aqui, aperto o botão, tudo funciona, CLI para tudo e tal. Mega automação, se o treco não for desse jeito, ninguém usa. Então, e a gente começa a usar como infraestrutura própria, porque o que eu fiz foi projetar o Magalu até 10 anos para frente, 2027 na época, e olhar para quanto que ia a nossa conta da cloud. Aí eu falei, vixe, se for para tudo isso, mesmo que a gente tenha um crescimento, vai ser bem relevante. Vai começar a bater bastante na parte do nosso OPEX. E aí foi quando veio a discussão inicial. O Magalu vinha fazendo investimento forte em tech, né? O Lab crescendo pra caramba. A gente saiu lá em 2017, eram 320. Hoje são 2.300. Então a coisa foi crescendo bastante. E aí eu falei, tentar montar alguma coisa inicial, meio voltando às raízes
do Luiza Labs P&D, meio de um laboratório, para ver se a gente consegue colocar um negócio desse em pé. A gente consegue construir realmente uma parte de uma stack de cloud. E aí, a primeira coisa que eu falei, poxa, eu não conheço ninguém que fez cloud, fora os meus amigos que estão nos grandes, eu não conheço ninguém que realmente teve bastante contato, assim, e tal. E aí começou uma caça de encontrar alguém para poder fazer parte disso. Eu achei o Kiko, que é o nosso head da cloud, né? Ele trabalhava na Canonical, lá desenvolvendo Ubuntu há 14 anos. E a última fase dele era vendendo Ubuntu exatamente para os hyperscalers, para as grandes clouds. E com isso ele estava há anos ali lá dentro, né? Ele morava inclusive em Seattle para ficar indo no escritório dos caras e tal. E dali o Kiko aceitou fazer parte do projeto e final de 2020 a gente começou de verdade. Foi quando nasceu a Magalu Cloud. Então vem primeiro esse laboratório, eu tirando um pouco de CAPEX do que eu tinha, do meu próprio orçamento, pra gente fazendo, compra hardware, contrata gente e tal. A gente conseguiu validar isso até 2022, porque a gente começou a migrar algumas aplicações do próprio Magalu e ver que, tipo, olha, estamos aprendendo algumas coisas, está funcionando. E aí foi quando a gente fez a parte de levar para o conselho do Magalu um business plan da cloud como um negócio, como uma cloud pública mesmo. Para vender. Para virar um business, não só uma melhoria de custo. Exatamente, não só um impacto na nossa despesa interna, como uma cloud privada. Que já seria bom. Já seria bom, mas com uma cloud pública. E aí é um processo, né? Porque apresentar primeiro para todos os executivos, depois para todo o board, e explicar o porquê uma empresa que toda a raiz é do varejo, e a gente falando de fazer um business de tecnologia que é bem deep tech mesmo, né? Acho que uma ajuda que a gente teve, Silvio Meira faz parte do conselho, né? O professor Silvio Meira, então ele ajudou muito a traduzir, a costurar, a mostrar. Enxergava também a parte do impacto. E acho que também teve um ponto no nosso caso que nasceu com a ideia de fazer uma cloud que ela possibilitasse com que o valor fosse de uma infraestrutura como outra qualquer. A gente não paga um mega premium de eletricidade ou de água, né? Então veio um pouco lá de trás de, será que agora teria espaço para ver algum player tentando desafiar um pouco esse modelo para ficar mais, que é sempre de um CAPEX bilionário, muito baseado em você constrói primeiro para trazer, que depois a demanda vem, né? Todos os data centers, os data halls gigantescos, tolados de servidores, né, para funcionar. Então, veio um pouco dessa missão, tentar fazer algo diferente e que fosse muito mais acessível. Porque uma das coisas no processo de pesquisa que a gente fez, de escutar mercado e tudo mais, já vinha de uma parte das clouds começarem a sofrer um pouco mais, porque, lidar com o câmbio, né? O dólar teve um spike gigantesco de 2015 para frente. E aí você, sem fazer nada, você podia ter a sua parte de recursos os mesmos e você estava vendo lá a tua conta aumentar sozinha, certo? Alocando os mesmos recursos. Tem isso, tem a barreira da língua. Quem não paga um time para fazer suporte vai abrir ticket e alguém de fora te responder. Então, a gente via também uma certa dificuldade de várias empresas de conseguirem efetivamente usar a cloud. Aí você vê, qual que é a penetração, né, do mercado, de quanto dos workloads estão em cloud versus on-premise. Ainda hoje é um negócio de duplo dígito baixo. Dos workloads que estão em cloud. Tem muito espaço. E outra coisa que a gente via era, para tentar lidar com esse ponto da despesa, 70% dos workloads rodam em regiões americanas e não regiões brasileiras. Porque, em média, é entre 50% e 60% mais caro você rodar no Brasil. O Brasil é das regiões mais caras que existem de todos os players, né? Então, acaba que os workloads todos lá fora, inclusive do Magalu, era a mesma coisa, buscando
reduzir essa despesa e você ter que ficar lidando com latência por causa disso, né? 150 versus 5, 10 aqui, dependendo de onde. Então, a gente foi encaixando essas frentes, apresentou tudo isso, colocou isso como o ponto de diferenciação para o mercado, e aí a gente teve ok. A gente teve o go-ahead do conselho para desenvolver a Magalu Cloud, e aí sai um pouco dessa parte de estar fazendo com um orçamento ali que vem de tecnologia para ter realmente um orçamento dedicado para Magalu Cloud. A gente começa a expandir mais, trabalhar com 2 regiões, ser multizona em cada uma dessas regiões por alta disponibilidade, né? Então, as aplicações serem distribuídas, montagem de time maior, mais produtos. E aí, em 2023, a gente fez um evento divulgando que estava fazendo a cloud, porque começou a vazar gente no LinkedIn, engenheiro de cloud, tipo, a galera começou a perguntar, que é empresa de capital aberto, né? Então, começou a, inclusive, fundos, investidores, o que vocês estão fazendo, que vocês estão contratando engenheiro de cloud, né? Eu dava uns migué, assim, não, os caras de infraestrutura, os caras cuidam de cloud. Né? E aí, a gente divulgou no final de 23, dezembro de 23, que estava desenvolvendo a Magalu Cloud, e aí ficamos um ano testando com clientes convidados a cloud, e aí em dezembro de 24 a gente falou, agora todos os produtos estão disponíveis publicamente, qualquer um pode entrar, cria sua conta e usa, e foi muito interessante, de lá para cá a gente saiu de menos de 50 clientes para mais de 1.000 pagantes agora, então tá rampando bem assim a parte da cloud. Acho que também a gente está vivendo um momento geopolítico bem turbulento, né? E que pode ser propício também. Que pode ser propício, começa a impactar muito na discussão sobre soberania, e aí não é só soberania de dados, é soberania tecnológica, né? Tipo, dependendo do que acontecer, a gente tem total condição de continuar operando com nossos negócios digitais, daquilo que está principalmente em cloud. De novo, tem muita coisa on-premise, né? Mas do que está em cloud, a gente sabe, tem muita coisa muito importante rodando em cloud no país. Então, acho que tudo isso também está nos ajudando agora, nesse momento aí da Magalu Cloud. Fatala, nesse segundo round, eu queria saber de você um pouco do seu trabalho e da sua pessoa, não é? Então, você teve essa carreira como dev lá atrás, até entrar nesse mecanismo de laboratório, de inovação, e aí vai para chefia de liderança técnica, CTO, VP agora de plataformas digitais, né? Qual é o seu papel? Qual é o seu trabalho? Difícil, né? Eu tô falando boas perguntas difíceis. Ótima pergunta. Eu considero que hoje o meu trabalho é conseguir pegar a parte da estratégia da empresa e desenrolar numa visão onde para os times fique claro aquilo que a gente precisa fazer. Acho que eu considero muito disso, porque é mais complexo você estar inserido num negócio que é um grande ecossistema. Já tem vertical de logística, de e-commerce, de pagamentos, de cloud, de conteúdo, né? Que é o ecossistema do Magalu. E você depois fazer tudo isso se conectar, porque acho que a magia aí desse tipo de negócio é que cada uma dessas frentes você tem uma alavanca que quando dá certo de você puxar e ela funcionar, ela empurra a outra. Então Perfeito. Aquele esquema do flywheel assim, começa a acontecer mesmo, né? Mas isso quer dizer que você não tá mais hands-on, porque você sempre foi, eu te conheço, o seu histórico, e você sempre foi hands-on, literalmente quem vende tecnologia tá apertando, o hands tá na mão do teclado, né? O quanto hoje em dia você é obrigado a ficar em cima e não consegue entrar, ou você dá apoio à decisão quando alguém tem uma dificuldade arquitetural, solução de tecnologia? É óbvio que hoje em dia você não vai ter mais essa especificidade, mas você entra na reunião de trabalho para ajudar e esse desdobramento, ou ele é só direcional? São as duas coisas. É tentar deixar mais claro e depois eu sempre falo que eu sou a pessoa para tentar tirar bloco. Ótimo. Então, março desse ano, esse para quem estivesse em 2025, foi quando eu assumi esse papel de VP de plataformas. Então, foi quando veio para minha responsabilidade áreas de negócio, né? Marketplace, o de ads, que é publicidade,
se juntaram, eu já tinha cloud como um negócio e área de tecnologia. E teve uma cerejinha do bolo aí, que é o marketing. Então... Você tá com marketing? Eu tô com marketing também, como departamento, né? Departamento de marketing e de tecnologia. Então, cara, teve um grande aprendizado, assim, em eu me acertar. Eu tinha, poxa, como você falou, eu tinha anos e anos de tecnologia de Magalu. Então, os rituais todos estavam extremamente azeitados, né, com o meu time. Até o papel e tudo mais. Você sabia o que fazer. Né? E aquele negócio de, tipo, gera cola, né? E o time, quando tá há muito tempo, tem aquele negócio de você... só pisca, né? O futebol, ou só pisca, você fala, vou jogar ali, o cara, você sabe que ele vai estar lá. Isso tá sendo reconstruído, né? Normal. Que é normal, mas mesmo agora, tem uma parte de engenharia que eu acho que está sendo muito legal de eu trazer para a parte de negócio e outras de negócio que eu estou aprendendo, né, também. Mas eu acho que tem uma parte da engenharia, dessa organização que a gente tem, a busca por entender métricas, como elas são impactadas, que quando você leva para a parte de negócio de uma maneira mais organizada, é muito interessante, porque eu via muito aquela tensão entre negócio e tecnologia sobre, poxa, precisa fazer isso, os caras sempre estão mega atolados e demora para fazer e tarará. E hoje eu vejo de uma maneira que é muito interessante em várias organizações do que eu converso, que existe uma dificuldade de priorização do que realmente é importante ser feito, sabe? Então você entra nisso e fala, gente, tira um pouco esse aqui, vamos mais aqui. Tipo, tá vendo? Esses daqui são os grandes problemas. Tipo, isso que a gente deveria direcionar mais capacity e energia, né? Você começa a ver isso um pouco de uma maneira mais cross e mais clara. E aí é mais fácil você ir tentando arrumar e direcionar pro time poder ir. E uma coisa que eu fazia, eu resgatei fazer com o time, porque depois que eu vi pra parte de negócio, eu deixei de fazer, falei, não, a galera, tipo, agora já sabe muito bem como rodar, que eu sempre fazia checkpoints com os times de tech. A gente é dividido no Magalu meio quase como se fossem unidades de negócio, como se tivesse um CTO para cada uma dessas grandes verticais que eu disse. E aí, o que eu voltei a fazer foi, eu tenho uma reunião com esse CTO e todos os líderes da parte técnica para olhar as coisas que estão sendo feitas, aonde tem determinados blocos ou aonde o entendimento não está tão claro e ajudar a direcionar. Então, isso eu faço toda sexta-feira, minha sexta-feira é bloqueada para ficar falando com os times de tecnologia. Pois é necessário. É muito necessário, cara, assim, e depois, conversando com eles e tudo mais, a galera, tipo, cara, que bom que voltou. Sabe? Tipo, olha só. O direcionar. Então, eu vejo também que hoje eu tenho um papel meio de produto, eu diria. Porque no final do dia, quando você está construindo esses negócios de plataforma e tudo mais, você está precisando de serviço, né? Então, a cabeça é muito direcionada, tipo, esse serviço que você está construindo, ele muitos deles são produtos. O Magalu Entregas é um produto. Agora você tá... A parte de pagamento é outro produto. Essas experiências todas que você tem, ou o consumidor ou o seller usando, são produtos de serviço que você está provendo. Então, ir nessa linha um pouco também de ser o cara meio tentando encaixar a visão desse produto que está sendo construído e dar mais clareza, é um negócio que... Acho que também pelo tempo de casa e de estudo do negócio em si, eu fui aprendendo e é mais fácil direcionar os times. Fatala, eu queria fechar sabendo o que você faz além do Magalu, né? Então eu já vou dar um spoiler que você tem essa paixão da bicicleta, pelo que eu entendo. Hoje em dia você tem, inclusive, tá se envolvido com educação, querendo apoiar a escola de onde te trouxe essas oportunidades. O que você faz indo além do trabalho, apesar de que eu sei que o seu trabalho e a cultura Luiza, Trajano, Magalu, tem esse colaborativo, tem esse cooperativo, que fica meio óbvio pela a paixão e data e tempo que as pessoas ficam na empresa, né? Não tem como falar, né? É uma empresa que eu faço a leitura de perfil colaborativo. Não estou falando contra os que são mais agressivos e competitivos, mas
Essa é a minha visão, né? Então, o que mais você faz que vai além? E concordo com ela. Acho que das empresas que eu passei também não foram muitas, mas o Magalu tem muito forte essa parte da colaboração, assim. Bom, o que eu faço fora? Como você disse, bike é um grande maneira de válvula de escape, assim, para mim. Não só pelo bem da parte da saúde física e tudo mais, mas é um momento que eu consigo realmente não pensar em outra coisa. Então, por isso que eu gosto bastante. Principalmente o mountain bike no meio do mato, assim. Tá com a minha família bastante. Eu tenho esposa, 2 filhos e é muito legal passar o tempo com eles e conseguir construir coisas com eles. Acho passar por essa experiência de ter filhos e tudo mais era algo que eu não imaginava ter, inclusive, até 2015 eu ficava meio assim, eu não sei se eu quero, tarará, mas acho que era algo que eu tinha que passar na minha vida e ajudou em muitas coisas, em amadurecer. Foi muito bom para mim, assim, como pessoa. E aí, uma coisa que eu sempre... Poxa, eu sou um cara que... Eu fiz colégio técnico, tentei fazer faculdade, mas eu já estava trabalhando, e aí aquele negócio de você dar mais prioridade, assim, ao trabalho, e também tinha uma certa necessidade, família mais simples, querer ajudar e tudo mais, né? Então, me dediquei muito a estudar sozinho, assim, depois de um tempo. Então, levou um tempo, eu entendi, tipo, puta, eu sou autodidata, mesmo que eu pego o livro e vou, programação, uma boa parte foi assim. E aí aconteceu 2 coisas muito legais comigo, assim, ano passado. Para essa preparação a possibilidade de assumir uma área de negócio, eu fui estudar fora, daí eu fiz o curso para executivos de Stanford, né? Passei 2 meses lá e abriu muito a minha cabeça, assim, para muita coisa. Sendo um cara com um background muito técnico, né? Ajudou bastante. Talvez até... As aulas são muito legais, professores ótimos, mas você conviver com 200 pessoas do mundo todo... É mais interessante. É muito interessante, assim. Uhum. E, cara, depois que eu voltei, teve uma mega surpresa, assim, na minha vida, que foi... Eu fui indicado pelo Silvio Meira para receber um título de doutor honoris causa pela César School. E foi muito engraçado que eu tava fazendo o Caminho da Fé lá de bike. Aí, tipo, uma ligação dele, péssimo sinal. Eu falei, cara, não consigo te escutar. Na hora que eu chegar num ponto que tiver Wi-Fi, eu te ligo. Daí, na hora que eu liguei pra ele, ele falou assim, olha aí seu celular. Aí tinha o PDF falando. Que legal, parabéns. Aí eu falei, puta, não tava atento. Não imaginava que ia rolar, assim, não tinha dado spoiler nenhum e tal. Aí ele fez a indicação, passou por toda a bancada e tudo mais. Se eu ganhasse um chiclete do Silvio Meira, eu ficaria muito contente. Ainda mais se o cara ser meio o padrinho que te indicou pra... E aí, o ano passado, eu recebi lá o título, né, de doutor honoris causa em engenharia da computação e foi o primeiro do Brasil, esse de engenharia da computação. E isso eu fui feliz, porque, pô, levei minha família, levei meu pai, né, pra ver, assim, meu pai pedreiro, e tipo, mega emocionante, né? Então, eu quase não consegui falar o que eu tinha colocado pra falar. E isso, cara, me deu uma pancada grande, assim, de falar, poxa, no final tudo que eu consegui foi por estudar, né? De sair da onde eu tava e tudo mais, foi basicamente isso, né? Eu falei, eu tenho que de alguma maneira tentar proporcionar isso para mais gente, e eu tenho um amigão de Barra Bonita, que é a cidade que eu saí, que é o Bruninho, que tava já com um projeto de montar uma escola profissionalizante. Ele já vinha fazendo meio de uma maneira menor ali. E aí a gente conversou, ele falou, puta, cara, a gente podia se juntar e você fazer a parte de tecnologia também, ter essa grade e tal, e aí ser uma escola realmente. E eu falei, vambora, eu vou fazer isso com o maior prazer do mundo, assim. E aí agora a gente está nos finalmente da construção do curso de tecnologia, ele começa em janeiro do ano que vem, ele é direcionado para crianças do ensino médio, tem uma parte de uma seleção e tem uma priorização nossa de pegar crianças assim, que tem mais necessidade, né? Que precisam de uma ajudinha maior, assim, para conseguir
acelerar um pouco esse processo. Vou fazer questão de deixar o link aqui para quem está assistindo a gente e queria agradecer, André Fatala, VP de plataformas digitais, acompanha sua carreira, é muito bom ter alguém que é de tech, que entende de business e que certamente inspira as pessoas, tá bem? Valeu, obrigado. Obrigado, Fatala. Valeu, Paulo. Prazer.